Você sabia que cerca de 40% dos casos de infertilidade nos casais estão relacionados a fatores masculinos? A boa notícia é que muitas causas de infertilidade masculina podem ser tratadas. Urológica, desvendando a urologia. Infertilidade masculina. Olá, eu sou o Dr. Pedro da Metometo, médico urologista, e hoje nós vamos falar sobre infertilidade masculina, abordando suas causas e os tratamentos disponíveis. E o que é infertilidade ou subfertilidade? É a incapacidade, seja do homem ou da mulher, de contribuir para conceber uma nova vida. Então, como nós vamos falar especificamente de infertilidade masculina, é relacionado ao fator masculino. Então, o homem tem algum problema, e geralmente relacionado à quantidade ou à motilidade, né, quanto eles são móveis, os espermatozoides, e com relação à morfologia, que é o aspecto do espermatozoide, se ele é normal ou alterado. Se houver alguma dessas alterações, o homem pode ser infértil. E quando nós o consideramos como tal? Quando depois de um ano, o casal tentando engravidar sem qualquer uso de método anticoncepcional, ele não consegue. Então, um ano, o casal tentando ter filhos, sem utilizar nenhum método anticoncepcional, com relações sexuais regulares, depois desse período, a mulher não consegue engravidar. E quais são as causas de infertilidade masculina? Uma muito comum é a varicocele, que são varizes das veias que drenam o sangue do testículo. E nós falamos sobre isso no vídeo no card acima. Também problemas estruturais, algumas alterações na via que o espermatozoide vai percorrer desde o testículo até ele ser eliminado. Então, se houver alguma obstrução, alguma anomalia, existe também o que a gente chama de agenesia, então falta, a pessoa nasce sem o testículo de um lado ou nasce sem os ductos que levam os espermatozoides, também vai ser uma causa de infertilidade. Fatores genéticos, algumas alterações no que a gente chama de cariótipo, né, na composição dos genes do homem, também pode prejudicar a produção de espermatozoides, e alguns fatores muito importantes ditos ambientais, ou seja, hábitos que o homem tem. A gente sabe que o tabagismo, né, qualquer forma, cigarro, charuto, cachimbo ou drogas ilícitas, podem levar a um prejuízo da produção ou mesmo da normalidade dos espermatozoides. Eles podem ter uma quantidade maior de formas anormais. O álcool também, então tem que se controlar a ingestão de álcool, não pode se exagerar nisso, também pode gerar alteração na fertilidade. Também a exposição a alguns agentes químicos, especialmente em indústrias, pessoas que trabalham em algumas áreas industriais, alguns produtos que também podem prejudicar a produção dos espermatozoides e assim a fertilidade. E como é feito o diagnóstico da infertilidade masculina? O principal exame, o primeiro que é solicitado, é o espermograma, que é a análise do sêmen. A gente vai avaliar a quantidade de espermatozoides, a sua motilidade, porque tem que ter uma quantidade boa de espermatozoides móveis para conseguir chegar até o óvulo e fecundar, e a morfologia, o aspecto do espermatozoide, se ele é normal ou anormal. Aí outros exames complementares são dosagens hormonais. Eu falei que alterações dos hormônios, especialmente testosterona, podem prejudicar a fertilidade. Também testes genéticos, como eu também mencionei, algumas alterações do cariótipo, né, dos genes podem gerar a infertilidade. E o ultrassom escrotal, ou seja, da bolsa testicular, muitas vezes o pessoal chama de saco, né? Então a gente chama de escroto ou bolsa testicular, porque onde estão os testículos, para avaliar a morfologia deles, se eles são normais ou se tem alguma anomalia, especialmente para avaliar se tem varicocele ou não. E qual é o tratamento da infertilidade? Depende de qual é a sua causa. Então, como eu mencionei a varicocele, que vocês podem ver, eu descrever em detalhes o que é
e as técnicas cirúrgicas, vocês podem ver no card logo aqui acima. As alterações hormonais, que aí tem que ser corrigidas, geralmente com uma reposição hormonal, um reequilíbrio de toda a função hormonal. O tratamento das infecções, especialmente das doenças sexualmente transmissíveis. E também o tratamento, como eu falei, de alguma alteração anatômica. Então, se houver algum grau de obstrução à passagem dos espermatozoides, existem cirurgias para restabelecer o fluxo adequado e com isso corrigir o problema. E se foram feitos todos esses tratamentos que eu mencionei, e ainda assim o homem permanece infértil, mesmo com a correção da varicocele, com o reequilíbrio das funções hormonais, ele continua sem possibilidade de engravidar a mulher, aí tem que se recorrer a técnicas de reprodução assistida, que a gente tem basicamente inseminação artificial, fertilização in vitro e ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Então, na inseminação, o sêmen do homem é implantado na tuba uterina da mulher para ver a fecundação. Na fertilização, óvulo e espermatozoide são expostos fora da mulher, aí é formado o embrião e é implantado no útero da mulher. E o ICSI, em que um micromanipulador capta um espermatozoide e implanta diretamente no óvulo da mulher. A formação do embrião, esse embrião também é implantado no útero. Então vocês lembram que eu falei sobre as diferentes causas de infertilidade, e várias delas o homem não tem o que fazer, ele simplesmente nasce com aquela alteração anatômica ou com alguma disfunção hormonal que aí tem que ser tratado. Agora, em que o homem pode contribuir para melhorar a sua fertilidade? Se ele fuma, abandonar o tabagismo. Se ele bebe, procurar fazê-lo de maneira comedida, não exagerar. Procurar ter hábitos de vida saudáveis com dieta, atividade física, que eu costumo dizer que é o que a gente mais recomenda para os pacientes, mais do que tomar remédio ou fazer exames. Então, todas essas mudanças no estilo de vida contribuem não só para uma vida mais saudável, mas também para uma melhora da fertilidade. A infertilidade masculina é uma condição que pode ter diversas causas, mas cada vez mais surgem modalidades terapêuticas modernas para tratá-las. Se você estiver com dificuldade para engravidar sua esposa, não deixe de procurar um serviço médico para orientá-lo e eventualmente tratá-lo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal para ter mais informações sobre saúde e bem-estar. Qualquer dúvida, coloque em seus comentários abaixo que terei prazer em responder. Até mais!